Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Hoje recebo aqui o professor de Psicologia da UFAL, o psicanalista Charles Leng, a quem eu agradeço bastante ter aceitado o nosso convite, falar sobre a espera do futuro, como essa sociedade tem lidado, professor, com a espera do futuro. Bom, saúdo primeiramente a todos e todas que nos assistem. Bom, as sociedades como um todo, elas são como os indivíduos, né? Tem indivíduos que esperam o futuro, se preparam para o futuro, planejam o futuro, acreditam que esse futuro ele vai se tornar presente, inevitavelmente, né? E assim também as sociedades e indivíduos que simplesmente não se planejam, não esperam, não acreditam que esse futuro vai acontecer e não estão se preparando para esse futuro, né? E há um terceiro grupo de indivíduos que acredita que esse futuro não vai existir, que esse futuro vai desaparecer, vai acabar, né? Então, seguidamente nós temos essas profecias, essas datas marcadas em que o mundo vai acabar, né? Então, talvez o próximo agora vai ser 2019, depois vai 2021. Então, são indivíduos e sociedades que vivem sem uma visão de futuro, né? Para a psicologia, para a psicanálise, viver muito o futuro ou viver muito o passado, ficar parado no presente também, é algum sinal de mau desenvolvimento psíquico, de algum tipo de problema? Não necessariamente, né? Porque isso é a filosofia que organiza o pensamento coletivo, né? Então, cada cultura ela tem uma filosofia que ordena esse funcionamento coletivo. Então, a gente se pauta muito pela forma como os outros também lidam com o tempo, né? Mas desde pelo menos a filosofia grega, né, as culturas que se organizaram a partir da matriz grega, a vida é o presente e tanto o futuro como o passado são grandes ilusões, né? Porque eu terminei, a gente termina lendo alguma coisa assim, no sentido, dizendo assim, olha, a depressão, coisas que aparecem muito em Facebook, né? A depressão é alguém muito preso no passado, a ansiedade é alguém já esperando muito futuro. A sociedade, ao mesmo tempo, ao longo desse tempo, ela discute temas como previdência privada. Uhum. É um pensamento de futuro, Sim. Planejamento. Sim. Ao mesmo tempo, há quem diga, eu não quero poupar nada, eu não quero guardar nada. Isso daí, claro que não existe fórmulas, mas isso daí tem que ser lidado caso a caso. A sociedade pode discutir isso, a melhor maneira de comportamentos, de reflexão sobre a vida? Sim, são ações que elas vêm de cima para baixo, né? Quer dizer, existe um governo, existe um planejamento. Então você vê todo ano o governo brasileiro ele faz uma previsão orçamentária, quanto ele vai poder gastar no próximo ano, quanto ele vai entrar, quanto vai sair, no que se vai investir. Nas eleições, quando a gente vai votar, a gente sempre tem que estar muito atento qual é o projeto, qual é o programa desse partido, o que o partido está propondo, né? Então, claro, há sempre um planejamento do que se vai fazer, não é uma coisa individual, né? E aí, justamente uma pergunta que te faço, professor. Exemplo, uma decisão de um governo, como a que aconteceu esse ano, de uma reforma trabalhista, de uma reforma, da decisão de reformar a Previdência, você pode chegar para uma pessoa de seus 35, de seus 40 anos, um cinegrafista, por exemplo, e dizer para ele, olha, você para se aposentar precisa ter um tempo maior de contribuição. Uhum. E ele analisar e dizer assim, poxa, tinha meu planejamento de me aposentar aos 65, agora não será mais possível. Com 70 anos, como é que vai estar meu mercado de trabalho para um cinegrafista? Estou pegando um exemplo de cinegrafista porque eu estou aqui na frente com o Gerson, mas poderia ser uma série de outras profissões. Isso não mexe com autoestima, insegurança, em termos sociais, uma decisão política, mas em termos psicológicos? Mexe. Claro que mexe. Isso, o efeito final, a ponta final da corrente é o indivíduo, é cada um. Mas a gente também tem que perceber que o mundo não gira ao redor do nosso umbigo e o mundo não gira ao redor dos nossos planos individuais, familiares ou mesmo planos locais, né? A partir dos anos 70, a gente teve uma grande reconfiguração do mundo, né? E hoje a gente está vivendo
numa sociedade que é global. Então, ações num lugar do planeta afetam outros lugares do planeta, de outros países, outros estados, né? E a gente está tendo um reordenamento do mundo hoje. Então, tudo isso que está acontecendo no Brasil hoje, isso já vem sendo planejado, já vem sendo estudado há muito mais tempo. Então, nós temos países que têm planejamento para os próximos 30, 40, 50 anos. Né? E tem pessoas que são especializadas em pensar isso. O que vai acontecer, quais os caminhos, para onde vai a economia, como o jogo está funcionando. Então, o Brasil teve a oportunidade em 2013, 14, 15 de tomar essa decisão. Se nós iríamos para um caminho, seríamos a quarta economia do mundo, nós poderíamos trabalhar menos, nós poderíamos ter um nível de educação melhor, um nível de saúde melhor. E essa decisão deu no que deu e no que está hoje. Né? Só que essa decisão tem outros atores por trás, tem uma outra reconfiguração mundial que necessita que países como o Brasil, que são países estratégicos, forneçam energia, forneçam matéria-prima, forneçam riquezas naturais e nós voltemos a trabalhar mais para que outros países tenham uma saúde melhor, uma educação melhor, tenham uma carga horária de trabalho menor. Quer dizer, é um grande jogo planetário em que quem está articulando, alguém vai ter que pagar pelas suas articulações, certo? E é claro, se um trabalhador na Europa ele trabalha 4 horas por dia, algum lugar do mundo tem que ter um trabalhador trabalhando 5, outro lugar 10, 12 e até trabalhadores escravos em alguns lugares para fornecerem produtos mais baratos para o primeiro mundo. Então isso é uma coisa que está articulada globalmente. Agora o que a gente sabe é que isso vai estourar na mão de cada um. Né? E essa solução não é uma solução, eu vou resolver, eu vou planejar, isso vai afetar todo o planeta. Né? Qual é a solução? Como é que isso pode ser feito? Solução não há. Né? O que a gente tem é uma história e propostas de soluções, propostas de caminhos, teorias econômicas, teorias políticas. Né? Então não dá para dizer assim, essa é a solução. Porque quando se aponta assim uma solução, geralmente é uma solução que convoca as pessoas para uma certa perspectiva, que aquela perspectiva vai salvar. Não tem, porque a história não tem fim. Né? A história, cada momento é um momento de arranjo, rearranjo. Então o que nós estamos vivendo hoje é uma grande transição. Né? Nós estamos deixando para trás um modelo de mundo, uma forma que o mundo era, e a gente está entrando num outro modelo. Então, esse modelo é mais igual, é mais desigual? Olha, é um modelo terrivelmente desigual, um modelo terrivelmente excludente, né? Porque o que a gente está descobrindo é que os recursos do planeta eles não são ilimitados, não são infinitos. Né? A ideia que a gente tinha, a natureza como algo como dadivosa, infinita, que a natureza vai suprir tudo, a gente está descobrindo aos poucos que os recursos no planeta eles são finitos e que se nós não administrarmos bem esses recursos, eles vão faltar. Então, o que se está chegando assim, a uma visão cada vez maior e mais clara é que não há lugar na Terra para todos. Então, nós vamos ter que planejar os recursos, como vão ser utilizados os recursos, e o que a gente já está vendo desde os anos 50 é a humanidade buscando caminhos para sair do planeta. Né? Quando foi lançado o primeiro satélite artificial pelos russos, o Sputnik, né? Os relatos que a gente tem quando finalmente essa bola de alumínio chegou no espaço foi um suspiro, um respiro de alívio. Né? Não foi alegria porque a física funciona, a matemática funciona, a tecnologia funciona. Foi um alívio no sentido de que conseguimos sair do planeta, conseguimos mandar uma coisa para fora do planeta. Né? Quando se olha para uma curva dessa, muito se fala em superpopulação, se fala também no fato de você reduzir o número de filhos, planejamento de familiares. Essa sociedade que nós temos no planejamento, essa sociedade do futuro, a sociedade que se constrói ao longo do tempo, que muda a característica, você falou da década de 50, uma família da década de 50 tinha o quê? 4 filhos, 5 filhos, 6 filhos, muitas delas estavam numa zona rural.
o boom acontece da década de 60 e você vê uma transformação gigantesca na sociedade nesses últimos 50, 60 anos. Sim. Você começa a ver uma linha voltando em termos de diminuição de filhos e até 2050 até uma curva para redução populacional. Isso mexe no modo de vida social, na psicologia social na hora que ela se prepara, na psicanálise na hora que ela se prepara. Isso daí de alguma maneira mexe na hora de se estudar nesse processo? Claro. O que a gente tem eu chamo assim de uma revolução sentimental, né? Porque a gente está vindo de uma época em que o lugar da criança, o lugar dos filhos é um lugar muito diferente do que a gente tem hoje, né? Então, você pode imaginar assim, uma família que tinha 10, 12 filhos. Por que se tinha tantos filhos? Porque não havia expectativa de se criar todos, né? As condições de saúde, mortalidade infantil. Então, se tinha muitos filhos com a expectativa de criar alguns, né? Depois, com todo o avanço da biomedicina, com os cuidados que a gente tem hoje, quer dizer, com a diminuição da mortalidade infantil, a perspectiva de que poucos filhos vão sobreviver e você vai conseguir encaminhar eles, as chances são muito maiores. Eu tenho um exemplo dentro de casa. A minha bisavó teve 25 filhos para vingar 16. Pois é. E ainda vingou 16. Vingou 16. Né? Agora, você vê hoje um casal, tem um filho, 2 filhos, ele tem 80%, 100% de chances se o filho chegar à idade adulta. Então, o investimento nas crianças hoje é muito maior. Mas também é muito maior o medo de se perder o filho ou que o filho não seja bem sucedido em algum momento da vida, na infância, na adolescência, não passe no vestibular, no Enem, não consiga emprego, não consiga se situar, não consiga ter o mesmo padrão na família, que ele possa ser assassinado, que ele possa contrair uma doença. Então, a psicologia das crianças hoje, ela mudou muito, né? Porque a criança no passado, ela praticamente não existia. Ela existia enquanto tinha aqueles primeiros cuidados que chamavam paparicação. Quando a criança era engraçadinha e tal, bonitinha. No momento que ela começava a caminhar, ela era criada pelos irmãos mais velhos, pelos vizinhos, né? Às vezes, não era raro o pai não saber o nome de todos os filhos, né? Você vê hoje, essa criança ela é cuidada com muito detalhe, ela é vacinada, ela é levada no médico, qualquer doença assusta, não se deixa ela sair sozinha no condomínio, não se deixa sair sozinha na rua, na escola tem que ser vigiada. Então mudou muito a psicologia. Então a gente pode dizer o seguinte, assim, quanto mais há um refinamento do humano, um refinamento cultural, a expectativa é de baixar o número de filhos e o crescimento populacional. Agora, a questão é que entre os mais pobres, que isso tem estudos, isso continua crescendo, continua aumentando, né? Então, nós temos gente em universidades importantíssimas do planeta hoje que estão estudando os riscos, quais os riscos que a humanidade corre, né? Então, riscos de tsunami, riscos de terremoto, riscos de asteroides, riscos de pandemias, riscos de falta de alimento, riscos de superpopulação, né? Então, essas pessoas que estudam isso, elas diziam assim, o ideal teria sido nós termos ficado em 4,5 bilhões. Né? Hoje temos quase o dobro disso. Temos, dizer, já passou. 7, né? A gente já tá passando disso. Está com 7 chegando a 8, né? Porque aí são coisas estimadas, né? Mas provavelmente a gente tem mais do que está registrado. Existe uma estimativa de 2050 chegar a 10 bilhões. Que é o limite que eles se colocam agora. 10 bilhões no planeta. Então, para 10 bilhões no planeta, isso vai exigir que nós passemos a habitar nos desertos ou nos oceanos. Então, existem experiências sendo feitas agora, são cidades em forma de bolha, são dois experimentos no deserto, em que se coloca pessoas lá dentro, tipo um Big Brother. Essas pessoas passam 1 ano de isolamento para ver o comportamento dessas pessoas, para se entender a psicologia dentro dessas situações. Então, são bolhas, cidades autossustentáveis. E se quer ver se isso funciona e como funciona. Então, para povoar os desertos ou o fundo dos oceanos.
e, se necessário, já há um projeto do Elon Musk. Elon Musk é o sujeito que ele tem uma empresa que se chama Tesla Motors, né, que trabalha com possibilidade de todos os carros serem elétricos a partir de 2025, 2030. Ele tem uma outra empresa que se chama SpaceX, que é uma empresa que está levando material da Terra para as estações espaciais. E eles têm um projeto de, a partir de 2025, empreender a colonização de Marte. Né? Então, a ideia de se fazer essas cidades bolhas em Marte. Né? Já tem grupos de empresários, isso que eu te disse, tem pessoas que estão planejando o futuro. Tem grupos de empresários planejando construir uma nova Dubai em Marte a partir de 2100, 2130. E tem, segundo especulação científica, que existe pelo menos 100 estrelas com as mesmas características da Terra. No dia que isso for encontrado de verdade, que ainda é uma especulação, eu acho que vai ter uma grande onda migratória. Não são especulações, porque o grande problema é que, em geral, a gente começa a falar desses assuntos, as pessoas se fecham e começam a ironizar. Não, porque isso aí não tem futuro. É isso que eu te disse, é um grupo de pessoas que não existe o futuro. Eu estou falando de um grupo de pessoas que acredita que o futuro ele é indefinido e infinito. O futuro vai acontecer, vai chegar, e tem gente que está pensando. Né? Então, o primeiro movimento de colonização é a gente encontrar possibilidades no sistema solar. A partir do sistema solar, a gente procurar outras estrelas dentro da Via Láctea. No momento que a gente colonizar toda a Via Láctea, provavelmente a humanidade vai procurar outra galáxia. Provavelmente. A gente vai para o nosso primeiro intervalo. Eu estou aqui com o professor Charles Lang. A gente volta já. O Corpo de Bombeiros está 24 horas a serviço da vida. Conta com equipes treinadas e prontas para resgate e salvamento, principalmente em casos de incêndio. É só ligar 193. Cerca de 100 homens estão de prontidão nos 3 quartéis da capital. São 5 quartéis à disposição da população no interior do estado. Os grupos de salvamento estão preparados também para agir nos episódios de acidentes de trânsito, usando para isso viaturas especiais. Ligue 193 se precisar. O Corpo de Bombeiros irá atender. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o professor de psicologia da UFAL, o psicanalista Charles Lang. Estamos aqui falando dessa sociedade de hoje, o planejamento de futuro. Nessa sociedade, professor, em que se discute como melhorar, talvez, a vida diante de um caos, de uma certa maneira, qual o papel da religião nessa sociedade? Olha, a religião, ela exerce um papel fundamental como matriz de todas as grandes civilizações. Né? Não existe uma grande civilização sem uma grande religião. Né? Nós não construímos grandes catedrais, não construímos obras de arte, grandes museus, se não há uma grande religião. Então, a nossa cultura, que a gente chama cultura ocidental, ela foi construída em cima de uma grande religião, que é o cristianismo. Mas a gente sabe também que as religiões, assim como as plantas, como os animais, como os seres humanos, elas estão à base, produzem um surgimento da civilização, mas a civilização, ela nasce, cresce, tem o seu apogeu e ela desaparece. Então, o que nós estamos vivendo desde o século XIX é uma decadência dessa matriz religiosa que sustentou a grande civilização ocidental, as grandes catedrais, a grande espiritualidade, as grandes obras de arte. Ao mesmo tempo, você vê, pelo menos numa sociedade como a brasileira, um crescimento, pelo menos populacional, do evangelismo, por exemplo, do evangélico. Isso daí se dá politicamente, inclusive, tem bancada evangélica, nesse sentido. Não chega a ser contraditório? Você tem um movimento que corre para um ateísmo, que corre para um sentimento de não religião, pelo menos, e um crescimento de um grupo mais neopentecostal, mais rígido nesse sentido, que inclusive vai rivalizar nesse ponto de tipo um novo planeta, um sentimento de que tipo os planos de Deus não são esse. Como a gente vê isso? A gente tem, eu distingo, né, a religião de espiritualidade.
né? Então, as religiões, elas são formas de uma espiritualidade. Então, a espiritualidade judaico-cristã, ela produziu diferentes religiões. A religião católica é uma religião, a religião luterana é outra religião, a religião calvinista é outra religião, mas elas fazem parte dessa espiritualidade cristã. Essa espiritualidade cristã, ela também produziu coisas como os evangélicos e essas formas de religião contemporâneas. Todas elas fazem parte dessa espiritualidade que sustentou a cultura ocidental. Só que, como eu disse, a partir do século XVIII, XIX, mais acelerado no século XX, essa espiritualidade está sendo desconstruída. Então, são religiões que elas são fenômenos passageiros. Elas não conseguem sustentar algo por séculos ou por 2 milênios. Mas o que eu acho engraçado, até instigante no sentido de pensar, é que surge ao mesmo tempo defesas que, para quem, pelo menos uma pessoa que foi criada na década de 90, 100, 2000, como a defesa de que a Terra pode ser plana, defesas do criacionismo, nesse sentido de tipo, quase que uma Bíblia ao pé da letra, uma negação de um evolucionismo nesse sentido. Isso daí como se criar uma rivalidade nesse ponto? É que você vê que essas coisas dentro do quadro maior, elas podem ter uma relevância se você focar elas especificamente, mas se você pegá-las dentro do quadro maior, elas muitas vezes até são bizarrices, são coisas excêntricas, né? Você pegar um professor de biologia numa universidade e ele for defender o criacionismo, vai ser esse professor de um pequeno grupo e ele vai defender porque ele tem o direito. Mas no consenso geral da ciência que ele pratica, o criacionismo é uma possibilidade explicativa que explica alguns fenômenos, mas não explica a maioria. A espiritualidade cristã como quadro explicativo do todo, ela não tem mais essa força, esse impacto, né? O que a gente está vendo surgir na cultura ocidental é uma tentativa de mudar o mundo não mais pelo viés da religião e nem da política, né? Você vai olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Rússia, o que está acontecendo no Brasil, né? Há uma desqualificação do político. Então, a partir dos anos 90, começou a criar muita força, muito mais força do que antes, certos movimentos que pretendem mudar o homem, o planeta, a nossa vida, a partir da ciência. Então, a gente falou até no primeiro bloco, de uma certa maneira, que essa quantidade de informações e, ao mesmo tempo, essa globalização, em que você tem várias informações, os países comunicando dessa maneira, por meio da globalização, tem gerado uma insegurança. Você concorda com esse tipo de enunciado? Olha, não é que tem gerado. Eu acredito que isso tenha se produzido de forma pensada. Durante o século XIX, o século XX, uma forma de controle social era a repressão, reprimir, né? Não deixar que algo apareça, ocultar, fazer de conta que não existe, ou mesmo punir, né? Impedir, excluir, né? Então é o viés da repressão. O que se percebeu nos anos 30, anos 40, anos 50, é que a repressão por si só não funcionava mais. Então se começou a pensar outras formas de controle social. E uma forma de controle social que foi pensada é a questão do medo. Transformar o medo em princípio heurístico, transformar o medo em virtude, né? Você deve lembrar, se você não lembra, eu lembro, a geração anterior lembra disso, que os nossos pais eles diziam o seguinte: medo é coisa de crianças. Quando você crescer, você vai perder o medo, ou a perda do medo é um sinal de que você está crescendo. Hoje você ouve socialmente a colocação do medo como uma virtude. E todo mundo tem medo do aparelho celular, todo mundo tem medo da contaminação, todo mundo tem medo da AIDS, todo mundo tem medo de doenças, todo mundo tem medo de ir para a rua, todo mundo tem medo do aquecimento global, todo mundo tem medo de câncer de pele. Medo, 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 medo. Então, o medo como indicativo de que alguma coisa está errada. Então, eu vou dizer o seguinte: hoje o controle
das populações, o controle social, é feito pelo medo. Né? Então, qualquer negociação, qualquer conversa, alguém diz o seguinte: olha, nós estamos com medo que, nós temos receio que, sabe, como uma ameaça. Então, isso está pairando sobre nós. Hoje, o medo é uma grande categoria de controle social. Isso, ao mesmo tempo, a gente vem analisando essa sociedade atual, em que você vê dispositivos tecnológicos, mídias sociais, aplicativos de conversas instantâneas. Essa sociedade que a gente está analisando, que está indo, né, essa que pensa o futuro, ela criou um abismo entre o biológico e o tecnológico? Isso que eu estava tentando introduzir antes. Nós temos uma geração que hoje está no comando, que foi uma geração que ela se formou, ela nasceu e se formou a partir ou depois dos anos 60. Né? Os anos 60 foi um marco assim, de muita mudança. E é uma geração que ela tem muita influência do movimento hippie, né? A busca de uma liberdade, de uma nova sociedade, de fazer uma revolução. Mas não é mais uma revolução social, no sentido de vamos para o comunismo, vamos para o socialismo, vamos para a democracia. Tem um certo descrédito. Né? Então, se você pegar assim, o ideário hippie, beatnik, on the road, ir para a estrada, ir morar em comunidade alternativa, amor livre, sexo livre, não a família, fim do casamento, viva a natureza, experiências psicodélicas. Então, é uma geração que ela acredita muito mais numa revolução espiritual do que numa revolução social e política. E essa revolução espiritual não é uma revolução feita a partir da religião tradicional e nem dos partidos tradicionais ou das visões de mundo tradicionais, né, políticas de mundo. É uma revolução feita pelo viés da tecnologia. O centro, quer dizer, planetário que conseguiu concentrar isso, né, quer dizer, hoje a gente tem assim, grandes centros de mudança no planeta, que coordenam o planeta. Estados Unidos é um centro de mudança, Israel é um centro de mudança, China é um centro de mudança, Suíça é um centro de mudança. Mas o grande centro de influência de radiação planetária, onde está concentrado hoje a inteligência planetária, se chama Vale do Silício, Silicon Valley. É uma área de 20 quilômetros de largura e 60 de comprimento. Então, a inteligência do planeta está lá, está concentrada lá. Tudo que a gente tem, aplicativos, tecnologia, o pensamento sobre o que fazer, está se produzindo lá e está irradiando para o planeta. E é uma geração que ela acredita muito na ciência. Ou seja, que a ciência humana vai mudar o planeta e essa mudança do planeta ela vai implicar mudanças, inclusive, da nossa própria natureza. Né? Mudanças no ser humano. Então, do ponto de vista filosófico, nós temos um grupo que chama isso de transhumanismo. Nós estamos saindo do humano e indo em direção a uma outra coisa que não é mais humano. Então, esses pensadores, esses cientistas, esses técnicos, esses engenheiros, esses geneticistas, esses planejadores transhumanistas, eles acreditam que logo nós chegaremos ao que se chama de pós-humano. Então, em 2008, foi fundado, junto com a NASA, Google, que é um dos grandes gigantes tecnológicos do planeta, Google, foi fundado no Silicon Valley, uma universidade que se chama Universidade da Singularidade, que ela está trabalhando para produzir uma ruptura, né? Porque eles acreditam que o progresso humano ele não passa. Nós chegamos num ponto que nós chegamos ao nosso auge. Nós temos que fazer uma ruptura e fazermos um salto. Essa ruptura eles chamam de singularidade. Então, essa universidade se chama Universidade da Singularidade. O cabeça, quem lidera esse grupo, é um sujeito chamado Ray Kurzweil, né, que é o engenheiro de projetos da Google. Né? Então, seguidamente no Brasil, tem viagens de estudos que se pode ir para o Silicon Valley, passar uma semana para ver negócios, stand-up de negócios que existe lá, e se visita o Silicon Valley. O outro projeto que foi montado a partir de 2012 e 2013 é o que se chama de Calico, que é California Life Company, que é uma empresa,
que eles estão usando todas essas tecnologias do final do século XX, início do século XXI, no sentido não de prolongar a vida humana apenas, mas tentar criar um ser humano que seja imortal. Essa é a ideia, né? A imortalidade humana pela ciência. Então, a primeira meta que eles têm para 2030 é eliminar o câncer. Uma discussão sobre essa imortalidade que a gente vai levar para o próximo bloco. A gente está aqui falando com o professor de psicologia da UFAL, o psicanalista Charles Lang. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. É bom roteiro, hein? Nossa, é bonita essa história. Não, é tão bom a gente poder fazer uma história brasileira. Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. A gente produz praticamente mais de uma centena de filmes no Brasil, de vários gêneros diferentes. A gente tem uma diversidade cultural, e de cenários, de histórias. Tantos cineastas jovens surgindo com ideias completamente novas. Tá todo mundo trabalhando. Cabe, todo mundo cabe, assim. Acho que a nossa produção só cresce. A gente sempre teve filmes lindos, mas agora é uma quantidade. Eu acho que o público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas. Não é só a tela do cinema também. Tem as séries que chegam a qualquer lugar. E um espelho para que o brasileiro se conheça. A gente está vivendo um momento muito especial. Graças ao talento dos profissionais e aos investimentos do governo federal, o audiovisual brasileiro se tornou grande. Grande como os nossos sonhos, talentos e histórias. E com o seu reconhecimento vai ficar ainda maior. Audiovisual brasileiro. Grande como o Brasil. Assista, recomende, valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o professor de psicologia, o psicanalista Charles Lang. Estamos aqui falando dessa sociedade, dessa espera do futuro, de uma discussão. Essa sociedade, segundo alguns estudos, ela bebe menos que a atual. A geração, por exemplo, bebe menos, ela faz menos sexo, mas ela está preparada para o futuro? Bom, isso a gente tem lido na internet, né? Que a geração atual está fazendo menos coisas do que os pais ou os avós faziam, né? Isso tem a ver com a geração anterior, imediatamente anterior, ainda era uma geração que ela sofria com os efeitos da repressão, né? Então, isso reprimia certas coisas e essas outras coisas reprimidas, elas apareciam em excessos em outras partes, né? Então, dentro do próprio processo de crescimento, você começar a beber, você começar a fumar, você começar a vida sexual, tinha um elemento de rebeldia, de ruptura com a geração anterior. Hoje, essa geração foi reprimida pelos pais, ela até espera que os filhos façam aquilo que para eles era proibido. E os filhos, para se rebelar contra os pais, não fazem outras coisas. Então, hoje, os pais se queixam que os filhos ficam muito tempo no computador, jogando, que os filhos ficam muito tempo no celular, que os filhos não se interessam pela vida, não se interessam pelo futuro. É uma forma de relação, né? De relação entre gerações. Então não dá para generalizar isso muito, apesar disso poder ser observado, né? Essa sociedade de hoje, ela valoriza a democracia? Eu acredito que a democracia ela era um valor fundamental da República, né? Democracia, República, imprensa, educação nacional, isso é um conjunto de valores de uma forma de estruturar a sociedade durante um bom tempo, né? Digamos assim, é o núcleo da chamada primeira Revolução Industrial, né? Você tem a máquina a vapor, você tem imprensa, você tem livros, você tem jornais, você tem um sistema de ideias que você pode dispersar ou sistematizar numa certa região da Terra que tem limites, que é uma nação, que é um país. Hoje a ideia de país, de nação, ela não é mais importante, né? Tanto que se você disser para o seu filho que ele tem que ir para o exército para defender o seu país, ninguém mais morre pelos Estados Unidos, ninguém mais morre pelo Brasil, né? Não é mais um valor, né? Da mesma maneira que ninguém mais morre pela religião, né? Ou você tem, citando dois exemplos em termos de democracia e nação, você tem dois exemplos, um do exterior, você tem
jogadores da NFL, jogadores de basquete protestando durante o hino americano e um presidente como o Donald Trump reclamando muito dessa falta de patriotismo, de falar do... E você tem exemplos aqui dos campos de futebol brasileiros em que os hinos não são obrigatórios, porém completamente desrespeitados. Isso faz parte um pouco dessa característica dessa sociedade atual? Faz parte. Porque para mim, um marco de referência sempre é os anos 60. Né? Eu acho que ali houve uma grande modificação. Né? Então, como a ideia de pátria não é mais uma ideia acima de tudo, como a ideia de uma divindade não é mais uma ideia acima de tudo, a ideia de revolução, né? Também ninguém hoje... Vamos para a rua fazer uma revolução. No momento que deu o primeiro tiro, todo mundo corre para casa e vai para o Facebook postar uma foto, né? Quer dizer, os jovens eles vão para o Rock in Rio e ficam gritando fora Temer, o cantor vai lá e diz fora Temer, porque todo mundo está dizendo, no momento que der um tiro, que vier a polícia, todo mundo vai embora, certo? Não são mais valores. Agora, o que se tornou valor? A gente tem uma nova forma de lidar com as coisas que é diferente, né? As pessoas, elas se sentem conduídas quando veem uma injustiça feita por um estranho na rua, com relação a um estranho na rua. Então você vê, os atletas eles vão protestar porque o presidente disse alguma coisa sobre alguém ou sobre um grupo que ofendeu. Então, o que você vê hoje é as pessoas, elas são capazes de morrer para defender alguém que está sendo discriminado ou alguém que está sendo injustiçado. Não é uma coisa mais universal, é uma coisa muito setorizada, né? Uma cena que me marcou muito, que eu vi assim isso acontecendo, foi um assalto, um sequestro, uma coisa que aconteceu na Praça da Sé em São Paulo. Então a mulher estava com uma arma na cabeça, alguém estava sequestrando alguma coisa, e um morador de rua veio correndo e atacou o sujeito e levou um tiro. E acabou morrendo. Ou seja, ele defendeu a mulher, mas ele levou um tiro. Morreu. Quer dizer, ele morreu por uma estranha. Né? Que é hoje, a gente faz coisa, a gente protesta, a gente se sente doído quando se faz injustiça com pessoas que a gente não conhece. Não é mesmo? Então, vamos pensar o seguinte, há algum tempo, durante 2000 anos, o mandamento era o seguinte, não faça para o outro aquilo que não queres que faça para ti. Esse era o mandamento, né? Hoje parece que o mandamento é o seguinte, não deixe fazer para os outros o que você não quer que faça para você. Então esse outro pode ser anônimo, pode ser estranho, pode ser alguém que não é da minha religião, não é do meu país, não é da minha cor, não é da minha preferência sexual, não é da minha classe social, mas é um outro que eu não quero que faça as coisas para ele. Eu acho que essa geração está pautada muito por isso. A televisão ajuda nesse processo? Olha... Ou a internet ajuda nesse processo? As últimas notícias que eu tive é que os jovens, hoje adolescentes, eles assistem 30% de tempo de TV do que os pais deles assistiam. Né? A TV hoje, você está vendo, é nacional, é mundial, a TV está perdendo a influência. Você vai falar de internet, né? Hoje é uma coisa, é rede social, é todo um universo. Eu acho que o que está, a internet, a web, os aplicativos, as redes sociais, elas potencializam uma nova forma de sensibilidade. Né? Que essa geração nova, ela tem uma outra forma de ver o mundo. Né? Ela não foi moldada dentro de referências que a geração dos pais ou a geração dos avós foi moldada. Ela é uma geração muito mais horizontalizada do que verticalizada. Um debate, é clássico isso na sociedade brasileira e na política brasileira, que a edição do debate de Lula e Collor em 1989 teria feito uma diferença gigante no resultado das urnas. Sim. O debate hoje, a edição do Jornal Nacional hoje, teria tido o mesmo impacto diante do que a gente tem visto nessa sociedade que está mais ligada à internet do que à televisão? É uma forma de ver. Né? A gente sempre tem que ver maior, né, o possível de perspectivas. Né? Eu assisti esse debate na época, né? Eu sou da geração que assistiu esse debate sábado à noite.
E havia um claro interesse que Fernando Collor de Mello se tornasse presidente do Brasil, porque havia um claro interesse das organizações Globo que ele fosse o presidente, né? Hoje, passado todo esse tempo, o mundo mudou muito, né? Hoje, a gente sabe que o mercado ele é global e as democracias são locais. E que o mercado ele muda leis locais de acordo com seus interesses. Então, digamos, vamos realizar a Copa do Mundo em determinado país. A escolha é feita de acordo... É o mercado que faz a escolha do país. Nesse país existem leis que impedem ou que proíbem bebidas alcoólicas nos campos de futebol. Nós mudamos até a Constituição, se for necessário, para vender bebida alcoólica. Foi o que aconteceu no Brasil. Então, o mercado é transnacional. As democracias são locais. O que a gente tem hoje são brigas de mercados. Brigas de mercados. Eu não tenho dúvida nenhuma que quem vai escolher o próximo presidente não seremos nós. Nós iremos votar os votos para legitimar. Isso. Agora, nós vamos votar de acordo com aquilo que nós assistirmos na TV, na internet, que são as brigas, né? Então, eu acho muito interessante que as organizações Globo são contra Temer. Então, vão passar o Rock in Rio, passam cenas, enfatizam os jovens gritando fora Temer. O interesse deles não é Temer, é outra pessoa no governo. Porque as organizações Globo, elas representam um grupo que tem um certo mercado. Agora, quem está no governo é outro grupo que tem outra fatia de mercado e que derrubou alguém que estava no governo que representava um outro grupo. Então, nós temos, digamos assim, essa aparência que é vendida para a gente, que é petralha contra coxinha. Agora, os interesses que estão por trás, né, são muito maiores e eles se tornam invisíveis, eles não se mostram. Então, eu acredito que hoje, no Brasil, a gente tem uma grande guerra de interesses muito grandes, que são interesses mundiais, são interesses estratégicos. E nós, nas eleições, vamos lá e votamos, porque tal candidato é melhor, ou tal candidato vai mudar o país vai voltar ao que era. Quem vai guiar isso é quem botar mais dinheiro. Mundialmente temos visto uma onda que é classificada como uma onda conservadora. Aconteceu com Marine Le Pen lá na França, você tem um crescimento da AfD na Alemanha, Donald Trump é considerado pelo menos um direita, quase que um extrema-direita. Você tem como segundo colocado na pesquisa no Brasil de intenção de voto o Jair Bolsonaro. Temos um mundo caminhando para uma onda conservadora? Olha, eu sou muito cético em relação a isso, né? Porque hoje, com a internet, é muito mais fácil você criar uma visão de mundo coletiva do que antes. Então, hoje, dependendo dos interesses de quem está no comando do governo, você cria uma realidade rapidamente, né? Então, se dizer que a gente está indo para a direita ou está indo para a esquerda, ou que a direita está se voltando contra o comunismo, porque eu tenho ouvido gente falar, né, ameaça do comunismo, e tem gente séria acreditando na ameaça do comunismo, a gente está como cegos no meio de um tiroteio, né? Agora, claro, é preocupante essas coisas que estão aparecendo. É muito preocupante. Esses separatismos, esses radicalismos, esses racismos, essas exclusões, isso sempre é preocupante, né? Então, a chegada de alguém como Donald Trump ao governo americano seria surpresa se fosse por voto direto e ele representasse o pensamento do povo americano. Mas provavelmente Donald Trump não é um líder eleito democraticamente, é um líder eleito através de muito dinheiro e compra de uma coisa que chama Big Datas. O que são Big Datas? Qualquer acesso que um de nós fizer na rede, esse acesso deixa uma marca indelével, né? Então você entrou para mandar um e-mail, entrou para consultar alguma coisa, isso fica registrado. E existem empresas que a especialidade é resgatar esses Big Datas, né? Então, todas as mensagens de e-mail, de WhatsApp, todas as mensagens de rede social, tem empresas monitorando isso e comprando informações. Então, o Obama já foi um presidente que utilizou
se utilizou de Big Data, de informações, né? E o Donald Trump, por ser um bilionário, ele comprou essas informações. Então, todas essas coisas que a gente escuta, assim, são esdrúxulas que ele diz, não são coisas que ele tirou do cérebro dele, né? São coisas que ele vai... O que a Carolina do Norte está circulando nos WhatsApp, o que os pastores falam na igreja, o que nas universidades falam. Ele está cooptando uma espécie assim de ponto médio do que é dito e ele vem e reproduz aquilo ali, né? Só que esse ponto médio do que é dito não é necessariamente o que a maioria das pessoas pensam. O ponto médio do que é dito é o ponto por baixo. Porque hoje você pega a grande mídia, você vai assistir TV, você facilmente percebe que há um nivelamento por baixo, né? Se fala as coisas assim elementares que qualquer pessoa mediano consegue entender. Então, eu acho que o Trump fez uma eleição, fez um programa de governo só em cima desse ponto baixo aí, que necessariamente não representa o pensamento americano. Pois bem, a gente está indo agora para o nosso último intervalo. Eu estou aqui com o professor de psicologia da UFAL, o psicanalista Charles Lang. A gente volta já. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o professor de psicologia da UFAL, o psicanalista Charles Lang. Estamos aqui falando de sociedade, a sociedade atual. Uma sociedade que se orgulha bastante de inovações como a nanotecnologia, a biotecnologia, a informática. Pode se orgulhar? Pode. Acho que pode se orgulhar e até a gente tem hoje na literatura especializada e cada vez mais a gente vai ler isso por aí, em jornais, revistas, vai aparecer mais essa sigla, né? NBIC, né? Que é? É nanotecnologia, é biotecnologia, o B, NB, o I é informática e o C é cognitivismo, né? Então, a nanotecnologia são todas as tecnologias ao nível nano. Nano é uma unidade medida, para você ter uma ideia, um nano é 1 bilhão de parte de 1 metro. Certo? Então, a criação de dispositivos, de instrumentos nanotecnológicos. Então, por exemplo, a possibilidade de se injetar na tua corrente sanguínea captores nanotecnológicos, 1 bilhão de parte de metro, né? São invisíveis, e isso fica circulando na tua corrente sanguínea e capturando informação. Então, se fazer um diagnóstico de o que ocorre nas tuas artérias, que ocorre dentro do teu coração, que ocorre dentro do teu cérebro, e essa informação ser transmitida para um computador, e isso tudo está ali, né? Então, medicamentos, vacinas, né? O Brasil hoje é o 7º país no planeta que tem mais investigação, mais pesquisa nanotecnológica. E a maior parte dessas pesquisas são feitas em empresas privadas. Então, essas coisas já estão circulando na sociedade, e tecidos, protetores solares, medicamentos, tintas, vidros, uma série de coisas que usam nanotecnologia. A biotecnologia, ela diz respeito a 2 coisas, né? Uma coisa é o projeto Genoma, sequenciamento genético, né? Então, hoje já é possível você fazer um sequenciamento dos seus genes e você saber quais são as doenças que você tem a propensão a desenvolver, né? Então, o exemplo que mais apareceu nos últimos tempos foi a Angelina Jolie, que em cima de um sequenciamento genético
havia possibilidade de 40% a 45% de chances de ela desenvolver câncer de mama e ela tirou os 2 seios, né? Esses exames hoje já estão disponíveis e há preços que logo serão cobertos por plano de saúde, né? Então você poderá saber pelos seus genes quais são os genes que vão desenvolver o quê. E dentro da biotecnologia nós temos também a edição do genoma, né? Possibilidade de é um método de editar os genes, ou seja, de tirar sequências de genes e de colocar sequências de genes. Você criar seres humanos editando os seus genes, né? Colocando características, tirando características. O que pode acontecer, inclusive, uma questão de um síndrome de Down, uma pessoa portadora de síndrome de Down. Exato. Isso já está sendo feito, né? 2015, os chineses, eles têm 53% da pesquisa, eles publicaram um artigo que eles já estão trabalhando com isso. Mas aí entra o problema com os comitês de bioética, né? Porque é uma coisa muito delicada você mudar os genes, o que você está produzindo depois, né? O terceiro, NBI, né, que é a informática, é que diz respeito aos Big Data, que eu falei há pouco, esses traços que a gente deixa na internet, que são coletados, né? Você entra lá, olha no Mercado Livre, um relógio, durante toda a semana começa a aparecer propaganda de relógio, né? São seus Big Data, né? Então, empresas que pegam Big Data. E você ainda tem um C nessa história. Não, e ainda tem a internet de objetos, a conexão de objetos, né? Então, carros sem motorista, caminhões sem motorista, que eles são regidos todos por estar conectado com a sinaleira, tal e tal, né? Então, por exemplo, a Uber já tem um projeto de lançar 700 carros, não é para amanhã, mas essa década ainda, 700 carros sem motorista. A Google já tem milhões de quilômetros nos Estados Unidos de carros autopilotáveis, né? Carros que não precisam de seres humanos e estão com um projeto de caminhões, né? Então, Big Data e internet de objetos. A geladeira, que você tem uma geladeira em casa que o supermercado lhe deu, que ela avisa o supermercado quando acabou o suco de laranja e daí o supermercado manda entregar o suco de laranja, né? E o terceiro é o cognitivismo, o quarto C é o cognitivismo. A inteligência artificial fraca e inteligência artificial forte, né? Então, a inteligência artificial fraca, ela começa numa calculadora, que você faz uma soma ali, uma multiplicação, ela te dá o resultado, até chegar em computadores hoje que vencem um ser humano num jogo de xadrez, né? Ou um computador, um programa de computador que lê 2 milhões de páginas por minuto, né? Isso é inteligência artificial fraca. Então, esses computadores com capacidade cada vez maior de processamento, de armazenamento de informação, processamento de dados, de informações, né? Então, nanotecnologia capta informações do teu corpo, manda para lá, inteligência artificial fraca processa tudo e a gente tem em um segundo 20 bilhões de informações sobre as suas células, certo? Então, essa aproximação. E a chamada inteligência artificial forte, que essa é a perigosíssima, né? Que é a possibilidade de criar uma inteligência que ela tenha emoções e tenha autoconsciência, que ela consiga fazer escolhas morais. Então, você programar um drone e esse drone escolher quem ele vai executar, né? E o grande receio que se tem é que essas máquinas, que se chega à inteligência artificial forte, que essas máquinas desenvolvam uma linguagem própria e que elas dialoguem entre si e o programador não consiga se comunicar com elas. Então, em julho de 2015, o Stephen Hawking, que é o grande nome da física, o Bill Gates, da Microsoft, e o Elon Musk, da Tesla, eles lideraram a escrita de um texto pedindo para parar as pesquisas na área de inteligência artificial forte, né? O Elon Musk criou uma fundação, ele fez um aporte volumoso de dinheiro para pesquisar o que se tem inteligência artificial forte e quais as consequências disso, né? O Stephen Hawking, ele diz o seguinte, que a inteligência artificial forte será a última invenção do ser humano. Isso daí envolve, para além desse grupo, também grupos que, você falou do Big Data, que hoje detém uma quantidade enorme de informações como Amazon, Facebook, Google, Apple.
Essas informações também nos traz algum tipo de perigo? Olha, a gente tem assim os 4, fazer a metáfora, os 4 cavaleiros do apocalipse, né, para alguns que acham que o mundo vai acabar. Que é essa nova sigla GAFA, né? Google, Amazon, Facebook e Apple. São as empresas, as grandes empresas hoje que já comandam o mundo, né? E que vão comandar o mundo nos próximos 50 anos. São as empresas que detêm, que retêm, capturam e armazenam toda a informação do planeta, né? E em cima dessa informação, eles podem criar novos produtos, podem fazer publicidade, podem criar ideias, podem estimular ideias, reprimir ideias, podem pôr governos, podem retirar governos, porque hoje a grande inteligência, a inteligência planetária está na net. E quem controla a net, controla a inteligência no planeta. Certo? A gente, para finalizar a nossa entrevista, nós temos uma polêmica ao longo desses últimas semanas no Brasil sobre a expressão cultural e sobre a questão da sexualidade. Eu queria análise tua sobre esses momentos de discussão do que é possível, do que é discutido em termos de expressão, como no caso do Queer Museu, no caso de intervenções teatrais, e como é que essa sociedade está lidando com a sexualidade? Olha, a sexualidade é um problema para o ser humano, é um problema, mas é uma grande fonte de prazer e satisfação, etc. e tal. Mas desde o paraíso essa coisa não funciona bem, né? Desde o paraíso a gente está tentando lidar com isso, porque a sexualidade também é a fonte dos nossos maiores sofrimentos, né? Porque o ser humano é um ser para o sexo, ele vai ter que lidar com o sexo em algum momento da vida, vai ter que se defrontar com o outro, e não está garantido que esse encontro com o outro vai ser satisfatório, vai ser definitivo, ou vai ser feliz, né? Então a gente, durante todo o percurso que a gente teve até esse presente, se tentou formas culturais como válidas, né? E formas de sexualidade que foram consideradas como não válidas, foram preteridas, foram reprimidas. Então, se está voltando essa discussão sobre cura gay, né? Essa discussão sobre cura gay, dentro desse pêndulo, né, que você colocou antes, bom, o mundo vai para a direita e depois vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a esquerda, né? Se puxa para um lado e depois se volta para o extremo. Então, a cura gay, ela é um dos efeitos, a busca de uma cura gay, entre aspas, ela é um dos efeitos do casamento gay, né? Porque o casamento gay é a grande revolução do final do século XX. Se você pensar, até os anos 60, todas as formas políticas, sociais já estavam pensadas. O que a gente tem de novo nos anos 70 é o movimento ecológico. O feminismo já estava ali, o socialismo já estava ali, o capitalismo já estava ali, mas a gente teve uma coisa nova que era o movimento ecológico. Depois do movimento ecológico, o que surgiu de novo é uma revolução dos costumes e o casamento gay. Agora, qual é a reação? Grupos que querem fazer uma cura gay. Como as pessoas estão lidando com isso? Um jargão. Não há cura gay porque não é doença. Mas vamos pensar o seguinte. Gay já foi considerado pecado. Como é que se cura um pecado? Pela conversão e tal, e tal. Não resolveu. Gay já foi considerado crime. Prisão e tal, tal, não resolveu. Gay já foi considerado doença. Não se resolveu. Porque isso não é uma coisa de fora do ser humano que vai ser expulsado do ser humano. Isso é uma coisa do ser humano. Então, se volta isso para botar como se fosse algo fora do humano, quando a gente tem que incorporar isso no humano. Informações que a gente falou aqui da sociedade, de como lida com o futuro, e eu quero agradecer pela entrevista. A TV Assembleia está sempre de portas abertas, professor. Eu que agradeço o convite. A gente agradece também a você pela audiência e espero uma próxima oportunidade. Até mais.